Em maio, a Fundação Oswaldo Cruz divulgou os resultados da pesquisa Nascer no Brasil. E o estudo mostrou que 52% dos partos realizados no país são cesarianas. Mas a Organização Mundial da Saúde recomenda que no máximo 15% dos nascimentos aconteçam por meio de cirurgia. Para conversar sobre esse assunto, nós entrevistamos o Dr. Dirceu Nascimento Júnior, que é obstetra e coordenador do Departamento de Ginecologia da Maternidade Santa Isabel. Acompanhe. Dr. Dirceu, para começar então, queria repercutir um pouco essa pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz que eu citei para o senhor, que diz que 52% dos partos realizados no Brasil são cesarianas. Como que o senhor avalia esse número? Não, esse número realmente é um número real, é um número considerado alto, porque o Brasil sempre foi criticado por uma incidência muito alta de cesáreas. Realmente acredita-se que o ideal, segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal seria em torno de 15% o índice de cesáreas. Sabemos que esse índice eu acho baixo, realmente é difícil você atingir esse índice, né? Mas hoje nós estamos praticamente com 50% de cesarianas no Brasil, e isso somando, fazendo uma média no sistema público e privado. No privado mais ainda, né? É um absurdo no Brasil. O Brasil hoje tem o título de campeão mundial de cesáreas, por conta principalmente do sistema privado, em que alguns hospitais chegam a índices alarmantes de 90% até 100% praticamente. Aqui em Bauru mesmo, nos hospitais privados, o índice é muito alto. Já fizemos estatísticas a 98% de cesárea. Já aqui na maternidade Santa Isabel, que é a nossa maternidade pública, hoje o índice está em torno de 50%. É alto, mas é um índice que a gente tem o porquê disso. O nosso hospital é um hospital de referência aqui na nossa região, atendendo todas as gestantes de alto risco. Isso faz com que o índice aumente, porque são pacientes graves que nos chegam de todas as cidades da região e de Bauru. Diabéticas, hipertensas, pacientes com prematuridade, bolsa rota, casos realmente complicados e que você, para salvaguardar a vida da mãe e do bebê, termina tendo que, muitas vezes, fazer a cesárea. Uhum. E qual que costuma ser a justificativa, pensando principalmente na rede particular, agora que o índice de cesariana é tão alto? Qual costuma ser a justificativa para essas cesarianas? Essa questão é uma questão que vem sendo discutida há muitos anos, né? Porque, por conta até dessa particularidade no Brasil de ser o campeão mundial de cesáreas. Acho que depois do Brasil só o Chile que tem um índice tão alto, né? O que acontece na rede pública, por uma questão cultural da brasileira, ela pensando que vai sofrer no trabalho de parto, ela vem e fala para o médico que não quer fazer parto normal e termina fazendo essa opção pela cesárea. Então, já desde o início do pré-natal, ela termina muitas vezes dizendo: olha, doutor, eu não quero parto normal, e vai sendo feito todo o pré-natal para fazer uma cesárea marcada eletiva. Existem outros fatores também que nós poderíamos elencar em números. A própria questão do médico com muitas atividades, ele termina querendo marcar essas cesáreas num dia único da semana para facilitar as atividades. A questão da própria remuneração, que às vezes os convênios, ou o particular mesmo, não digo tanto, mas os convênios pagam não condizente com o trabalho de acompanhamento, e você termina às vezes optando em fazer uma cesárea, né? Hoje isso está mudando um pouco, as pacientes têm vindo e muitas querem fazer o parto normal. Aí vai depender muito do perfil do profissional, do médico. Tem médicos que são muito cesaristas, vamos colocar assim, que terminam até dispensando essa paciente ou falando: olha, se você insistir é melhor procurar outro profissional, né? E tem aqueles que começam o pré-natal com esse intuito e terminam meio no decorrer do tempo convencendo ela do contrário. Você vê que a pesquisa aponta para isso, né? A maioria chega pedindo parto normal e termina sendo, no final, fazendo cesárea, né?
Então, fazendo uma meia-culpa, acontece isso também com a classe médica, infelizmente, né? Pensando em termos médicos e de segurança da mãe e do bebê, quando que a cesariana ela é de fato recomendada e se ela é um procedimento seguro? Sim. Veja bem, historicamente, se a gente for levantar, né, a história da obstetrícia, não se fazia cesárea, só existia o parto normal. Com o avançar da medicina e da humanidade, em termos de assistência médica, né, e com a introdução da anestesia, do antibiótico e de técnicas cirúrgicas mais seguras, começou-se a fazer as cesarianas, né? Naturalmente que toda mulher, a princípio, deveria fazer um parto normal, né? A princípio, toda mulher deveria dar à luz a parto normal. Só que existem inúmeras situações em que isso não é possível e, graças a Deus, existe a cirurgia da cesariana, que são para corrigir esses desvios, quais sejam indicações absolutas de cesárea. Os casos de descolamento de placenta, as urgências que você tem que tirar o nenê rapidamente, o nenê que está em sofrimento, uma mãe que está com uma eclâmpsia, uma crise hipertensiva, uma parturiente em que o bebê está sentado, isso já é clássico, o bebê está pélvico, você indica cesárea porque o parto normal pode ser mais perigoso para esse bebê que está sentado. Gemelar, hoje a gente tem indicado de rotina cesárea por conta dos riscos, o bebê às vezes nasce o primeiro bem, o segundo está numa posição transversa ou sentadinho, né? Então já se opta por fazer logo uma cesárea. Ou seja, a cesárea é para situações em que você precisa interromper a gestação e retirar rapidamente o feto para salvaguardar a vida dele e da mãe. Pensando no feto, existem inúmeras situações, por exemplo, sofrimento fetal. Está indo tudo bem, de repente esse feto começa a fazer um sofrimento, então há uma alteração dos batimentos cardíacos, vai romper a bolsa, o líquido está amniótico, está meconial, que a gente chama, aquele líquido esverdeado, indica que o nenê já está em sofrimento intraútero. E dependendo da situação, ele não vai nascer tão rápido por via normal. É aquele trabalho de parto, às vezes, inicial, então você tem que fazer uma cesariana. Existe uma lista bem grande de indicações de cesárea já absolutas, né? Uhum. E quando que nós falamos da cesariana e o parto normal? Quando que o parto normal ele é recomendado? Qual a condição que a mulher tem que estar para ter o parto normal? Antes propriamente de te responder essa pergunta, eu quero te dizer que o índice de cesárea também aumenta muito porque você iniciando o parto por via cesariana numa paciente e ela fazendo recidiva de cesárea em outras gestações, a partir de 2 cesáreas, você tem que sempre fazer a cesárea. Então, se ela já tem 2 cesáreas anteriores, sempre tem que repetir cesárea. Primeiro, a paciente que deseja o parto normal, ela tem que aguardar ela entrar em trabalho de parto. Isso é uma premissa básica, né? Porque muitas pacientes vão ficando tão ansiosas e termina-se acontecendo muitas cesáreas por conta da ansiedade materna, que chega no final e não quer aguardar e fica forçando o médico a fazer o parto e a família fica toda estressada, então isso tem muito. Mas a primeira situação é essa, você vai ter que aguardar entrar em trabalho de parto. Existe, lógico, um tempo de espera, que a gente fala que hoje um período de gestacional é em torno de 40 até 41 semanas a gente aguarda. Lógico que observando sinais de bem-estar do feto, né, no finalzinho, a cada 2, 3 dias, mas ela tem que aguardar. Se ela chega até umas 41 semanas, a conduta do nosso serviço é internar essa paciente para tentar uma indução do parto. Se for positivo, vai nascer via baixa. Se não evoluir bem, vai se fazer uma cesárea. Quanto à segurança da cesárea, hoje a cesárea é considerada uma cirurgia muito segura, tanto por conta do procedimento anestésico, em que hoje a gente só faz a raquianestesia, geralmente com a morfina junto com o anestésico, que dá um prolongamento da anestesia e uma analgesia prolongada sem dor. A técnica cirúrgica da cesárea é uma técnica também muito consagrada, é uma cirurgia em mãos hábeis muito fácil de fazer, rápida
e que no pós-operatório também a paciente sai muito bem. Existem cesáreas complicadas? Existem. Existem complicações de cesárea? Existem. Como toda cirurgia, você pode ter complicações de sangramento, hemorragia, infecção, abertura de pontos, má cicatrização, né? Mas tudo isso vai depender de caso a caso. No geral, a maioria evolui bem. Assim como o parto normal também não é uma maravilha assim nesse sentido. Existem complicações também de parto normal. Quando se fala parto normal, parece que todo parto normal é maravilhoso e não acontece nada. Existem também complicações. Às vezes você precisa de um procedimento um pouco mais intenso ali na hora, uma manobra. Então isso pode estressar um pouco tanto o obstetra como o bebezinho também nascer um pouco mais deprimido, né? Então ele também não é isento de complicações. A complicação mais frequente que nós temos em parto normal é a questão da atonia uterina, hemorragia pós-parto, mas isso nós temos medidas para combater. Qual que é a recomendação do Ministério da Saúde hoje no Brasil com relação aos tipos de parto? O Ministério da Saúde, inclusive de alguns anos para cá, com a criação da Rede Cegonha, né, ele tem feito a apologia ao parto normal, né? Isso já vem de muitos anos, né? O normal é o parto natural, né? Porque já se sabia de muito tempo isso, que o Brasil é um recordista de cesáreas. Então a recomendação hoje é que, se possível, a paciente seja acolhida na maternidade e se faça todo aquele procedimento que mudou-se muito, de acolhimento, de parto humanizado. O que é esse parto humanizado que se preconiza a Rede Cegonha? É um atendimento humanizado ao paciente e ao familiar. Então essa paciente hoje ela tem direito a um acompanhante desde a entrada até a alta, então pode ficar no pré-parto com um acompanhante, seja o marido, a mãe ou um parente, né? Ela não precisa ficar só na cama, ela pode caminhar ali, ela pode se alimentar. Aqueles procedimentos que se fazia de rotina, enema, lavagem intestinal, isso não se usa mais, a gente parou de fazer. Tricotomia, né, depilação, cortar os pelos pubianos, não se faz mais, se faz só uma leve tricotomia. Quando vai para uma cirurgia, tem que se fazer no local da cirurgia. Enfim, existem muitas mudanças nesse sentido. E quando uma mulher entra em trabalho de parto e ela está na maternidade, qual a autonomia que ela tem para receber ou não certos procedimentos, como a episiotomia, analgesia e anestésicos? Existe hoje, né, uma recomendação, vamos colocar dessa forma, através desses novos protocolos da Rede Cegonha e mesmo vamos dizer, da humanização do parto, de que a episiotomia seja menos realizada. A episiotomia trata-se de um corte, né, um pique que se faz no períneo para ampliação do canal de parto, ampliação da vagina para a saída da cabeça do nenê, né, da criança. Isso, até hoje estava comentando com uma enfermeira da maternidade, que houve um questionamento há um tempo atrás de uma paciente, do porquê que fizeram episiotomia nela, porque ela não queria se submeter a isso. Nós respeitamos realmente a paciente no sentido de não fazer episiotomia, mas há situações, né, em que você não consegue fazer com que o bebê nasça sem realizar a episiotomia. Então é uma coisa caso a caso. Dá para se tentar evitar, fazer só uma proteção do períneo e o bebê nascer e às vezes vai ficar ali com uma laceraçãozinha, né, leve. Isso sempre ocorre. É muito difícil não acontecer nada. Todavia, existem, por exemplo, primigestas, são períneo super rígido, períneos íntegros, em que você tem um nenezão enorme, 3.500, 4 quilos. Como que você vai fazer esse nenê nascer sem uma episiotomia? Então são situações. Uma distócia de ombro, um bebê que você precisa de uma manobra para que esse bebezinho consiga sair. Tem muitas situações, né, que você tem que fazer a epísio. Então, a paciente ser taxativa e falar não quero epísio, não faço, vai ser complicado para a gente conduzir. Mas eu acho interessante a gente não fazer tanto, terminar evitando. Mas há situações em que não tem jeito.